Ele mandou aqui, vocês falam muito de judeus, mas cadê as 10 tribos perdidas? Por que não falam muito dos seus irmãos? E posso começar? Por favor. Veja, quando o Reino do Norte foi invadido e houve o cativeiro assírio no ano 722, antes da Era Comum, antes de Yeshua, as 10 tribos foram levadas. Foram levadas para o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, e várias se perderam, entre aspas. Alguns voltaram para a terra de Israel, não estão totalmente perdidas, não estão. Nós lemos até no Novo Testamento, é citado pessoas e dá o nome de tribo, ou seja, algumas pessoas voltaram, mas de fato, a maioria das 10 tribos foram assimiladas. O que é assimilado? Você é convertido a uma religião pagã, você se torna pagão, o teu filho vai nascer o quê? Pagão, e o filho do teu filho, passaram-se aí milênios e as tribos praticamente se perderam. As tribos praticamente se perderam. Então veja bem, a nação de Israel é gigantesca, 10 das 12 tribos sumiram. Repito, alguns voltaram sim, mas a grande maioria se perdeu, viraram pagãos, viraram gentios, porque você perdeu o laço com Israel, e foram espalhados nas nações. E aí vem um grande debate no judaísmo. E as 10 tribos? O que vai acontecer? E o Talmud tem uma discussão de alguns rabinos dizendo que no final dos tempos as 10 tribos iam aparecer, e alguns dizendo, não, elas se perderam, não tem volta, não tem volta. Esse rabino Avraham Feld, e aí eu entro numa questão disso, esse que eu citei anteriormente, que é um rabino ortodoxo que não crê em Yeshua, e escreveu um livro chamado Segredos Judaicos do Novo Testamento. Não há em português, mas é Segredos Judaicos do Novo Testamento. Qual é a tese dele? E ele tem uma foto com o Rebbe de Lubavitch, dizendo que ele propôs, ele era novinho nessa época, o rabino Avraham Feld, ele propôs essa tese ao rabino, o Rebbe de Lubavitch, e o Rebbe de Lubavitch soltou uma brahá para ele, dizendo, olha, isso tá certo. E ele escreveu, depois de anos, esse livro, o que ele sustenta? As 10 tribos sumiram, então elas se misturaram. Pode estar no Japão, pode estar na China, pode estar na Índia, pode estar em todos os lugares. Vários povos têm vestígios de algo hebraico. Por exemplo, na Pedra da Gávea do Rio de Janeiro, uma vez falaram uma matéria que tinha inscrições em hebraico. Há tribos antigas de lugares do Oceano Pacífico que eles citavam o Shema Israel. Quando eu fui em ilhas remotas, em Raja Ampat, na Indonésia, tinham lá o pessoal da tribo. Cheguei, qual é o teu nome? Efraim. O teu, Moshe. O teu, Eliarro. Era só nome hebraico. Eu falei, ué, vocês são judeus? Não. Ué, mas de onde esse nome? Nem falei que era hebraico. Nós não sabemos. Vocês sabem que é hebraico? Não. Mas por que vocês só têm esses nomes? Porque todos os nossos ancestrais têm esses nomes. Então eram só nomes, né? Nomes assim em hebraico. Elisha, que é o Eliseu. Ou seja, e daí o que fala o rabino Avraham Feld nesse livro para resumir? Ele entende o seguinte, que essas tribos perdidas viraram gentios, e muitos se tornaram o quê? Cristãos. Porque o mundo hoje, cristão está tudo quanto é canto. Sim. Os cristãos estão tudo quanto é canto. Então ele sustenta, um rabino ortodoxo que não crê em Yeshua, que acha que o cristianismo, por mais que tenha mazelas, foi um instrumento de Hashem para resgatar essas tribos que estão perdidas. Ainda que essas pessoas possam não ter uma visão totalmente correta, uma visão deturpada aqui e acolá, mas ele entende o seguinte, que por que o cristianismo se expandiu? Porque Hashem, ele criou um plano de resgatar essas tribos, e segundo esse rabino ortodoxo, no fim dos tempos, essas pessoas vão começar a voltar. E ele, nesse livro, ele elogia até os messiânicos, mesmo ele não sendo messiânico, né? Mas ele fala o seguinte, que o judaísmo messiânico tem essa função de fazer uma ponte desses cristãos que estão perdidos, que são israelitas que nem sabem, com o mundo judaico.
E ele fala, olha, obviamente o sujeito não vai ficar um ortodoxo pleno, porque a gente sabe que é difícil, né? Cumprir halahá, cumprir um montão de coisas. Como que você vai chegar, eu vou chegar para alguém numa tribo remota do Pacífico e falar, olha, agora tefilim, talit, não tem como. Práticas judaicas, mas foi uma forma. Então eu creio, respondendo agora objetivamente, eu creio que essas tribos estão espalhadas. Já que essas tribos foram espalhadas no mundo inteiro, eu creio que muitos são cristãos e o Eterno usou o nome de Yeshua justamente para resgatar essas pessoas que, ainda que não sejam ortodoxos, mas cumprem as leis noéticas, cumprem os princípios éticos e morais e vão ganhar um lugar no mundo vindouro. Porque ainda que um ortodoxo fale, poxa, mas ele é cristão, mas o Rabbeinu Tam, que foi neto de Rashi, ele fala, não, mas os cristãos, eles têm um lugar no mundo vindouro, porque eles adoram o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Rabino ortodoxo falando, ainda que não seja a visão igual da gente, o Rabino ortodoxo falando, ainda que não seja a nossa visão, mas eles creem no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ainda que seja uma visão que para nós é distorcida, mas se eles cumprirem os preceitos éticos e morais e servir ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles estão salvos. Então, onde estão as tribos perdidas, eu creio que elas estão espalhadas no meio do cristianismo e também até de outras religiões também, né? E o Rabino também concorda? Não, com certeza. As tribos estão espalhadas, né, pelo mundo. A gente vê que hoje em dia, quando você vai rezar numa sinagoga, a gente pergunta se uma pessoa é Cohen, se ele é sacerdote, né, que é da tribo de Levi. Em segundo lugar, a pessoa que sobe para ler na Torá, subir, se aproximar da Bimá, do local da mesa onde tem o rolo da Torá, ele é Levi, né, dos levitas, e depois você chama Israel. Então você tem muitos judeus hoje em dia, com a tradição do pai para avô, para bisavô, até que é Cohen, que é um sacerdote, ou Levi, e depois disso você tem Israel, que é uma nomenclatura geral, que a gente fala igual ao Flamengo, é o Corinthians, quer dizer, é a galera que é o geral, mas ele não sabe de qual tribo que ele é. Quando você falou, né, da questão de pessoas, por exemplo, em lugares remotos, tem os Pashtuns, que eles estão ali em montanhas do Paquistão, são milhões de pessoas, que eles têm nomes judaicos, muitos falam que vocês são filhos de Moisés, e eles fazem, não podem comer porco, não podem, se é um sacerdote, ele não pode casar com uma mulher que não seja virgem. Então você tem muitas atitudes, né, muitas tradições judaicas espalhadas pelo mundo, o próprio norte do Brasil, a gente vê os Binenos, sim, os judeus forçados na Inquisição, né? O quanto você tem no norte do Brasil hoje em dia, atitudes 100% judaicas. No Nordeste, você tem a estrela de Davi, você tem pessoas que não trabalhavam no sábado até ver 3 estrelas no céu, não comer porco, acender velas na sexta-feira à tarde. Nomes de cidades do norte do Brasil e do Nordeste que são iguais em hebraico. Você pega a cidade de Pará, que é literalmente vaca. Que é um dos lugares mais pecuários, não é só do Brasil, do mundo. Você pega o nome Pernambuco, você tem pé, que é boca, e Nambuco também, que é boca em outras línguas, mostrando que ele era a boca do país onde recebia toda importação e exportação. Brasil, de Barzel, de ferro, pau-ferro, né? A gente estuda da escola lá, havia o pau de ferro, o pau-ferro. Ferro é Barzel que originou o Brasil. Ah, é? O Nordeste e o Norte quase que inteiro, se você pegar o próprio nome Barzel, muito hebraico. Então a gente vê a pedra da Gávea, que fala inclusive a Areno Suassuna. Ele pega imagens e disserta. Areno Suassuna, se não me engano, era um católico, né? Bem católico, mas ele falava, olha os judeus que já tiveram aqui antes de o país ser descoberto. Então, judeus antes, olha que lindo. Judeu antes do país ser descoberto. Então você vê Dom Pedro II, que estudava hebraico e visitava Israel e estudava a Torá profundamente. A primeira gramática de hebraico do Brasil foi Pedro II. Pedro II tem livros e livros sobre Dom Pedro II, a relação com o judaísmo. Então é impressionante como o judaísmo se espalhou pelo mundo. O Rav Kook é um rabino contemporâneo, morreu em 33, e ele fala que existem, tá, na opinião judaica, males que vêm para bem. Ele fala que o islamismo também, ele vem trazer unicidade divina, porque quando você vê o islamismo, eles acreditam só em um Deus. Qual é a frase da conversão? Allah é meu Deus e Maomé é o seu profeta. Então a pessoa está acreditando em um Deus. Eles não aceitam idolatria de forma nenhuma. A mulher tem muito recato. Então existem coisas que as religiões vão trazendo para o mundo, de acordo com o judaísmo, que podem ser muito benéficas. O próprio Maimônides fala que se um não-judeu
ele segue o cristianismo, mas ele reza pro Deus de Abraão, Isaac e Jacó, muito parecido com o que você falou, ele tem grandes possibilidades de ter mundo vindouro, porque pode ser que para ele isso não é idolatria. Porque é o que a gente chama de chutafut. Chutafut é quando você acredita em um Deus, mas você acredita que ele pode ser que ele é desmembrado. E não que existe Deus do sol, Deus da lua, tudo de forma independente. Que isso seria o auge da idolatria. Então, para o judeu não poderia, mas para o não judeu você não pode exigir a mesma coisa, porque ele não tem o pergaminho da Torá. Não seria justo, na providência divina perfeita de Deus, ele exigir que uma pessoa que nunca teve acesso à Torá, ele faça e cumpra perfeitamente a Torá. E uma coisa que você falou do Rebbe de Lubavitch, o Rebbe de Lubavitch, ele é uma das opiniões que teve, né, que ele poderia ser o Messias, é porque quando ele teve um derrame em 92, 2 anos antes de morrer, quando as pessoas chamavam ele de Messias, normalmente ele mandava parar. Falou, para de me chamar de Messias. Mas no final da vida, já com o derrame, metade do corpo dele paralisado, ele não fez nada. Então, tem até meme sobre isso no meio judaico. Tem vídeo no YouTube. É muito engraçado. E talvez por causa da doença, ele não teria feito uma atitude. Todo mundo falou, viu? Ele não falou nada. Ele não contestou, então ele é o Messias. São opiniões. Mas vale também ver um vídeo, que é um pouco duro, a ideia não é ser ofensiva, que tem um judeu que vai até o Rebbe de Lubavitch e ele tem um livro, não sei se você já viu, um livro onde ele fala, olha, eu sou um judeu, eu não sei se ele era judeu de pai e mãe, mas ele tem genealogia judaica, e ele escreveu um livro porque ele acredita que Jesus é Messias. Mas no caso do Rebbe de Lubavitch, isso foi, para muita gente foi ofensivo, ele falou, olha, isso vai te levar à idolatria, a sua alma está doente, que Hashem cure você, e pegou o livro e colocou assim, não jogou, mas ele colocou num saco para depois ser levado para descartar. Por quê? Porque na visão judaica, o medo, como eu falei no comecinho aqui do podcast que a gente estava conversando, o medo de você cair em idolatria é muito grande. E a facilidade de um ser humano. A gente é o tempo todo palpável, a gente precisa de toque, a gente precisa de uma visão humana. A facilidade de um ser humano cair em idolatria hoje em dia é gigantesca.